Boa tarde a todas e todos os presentes. Sejam todos bem-vindos a esse encontro com o tema A Câmara e seu funcionamento, promovido pela Câmara Municipal através da Escola Legislativa da Câmara de Limeira, com o objetivo de aproximar a população ao Legislativo. Neste momento, convido para fazer a abertura deste evento, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix. Tudo bom? Boa tarde a todos e a todas. Vocês não sabem que satisfação a gente recebe vocês aqui na Câmara Municipal de Limeira. Mas é muito alegre, é uma alegria muito grande para a gente. Que a verdade é que quando a gente começou em 2017, a intenção da gente era trazer a população mais perto da Câmara Municipal. Para saber, para conhecer a Câmara Municipal, porque se fala muito que a Câmara Municipal é a casa do povo. Então o povo precisa estar na Câmara Municipal para saber como que é o funcionamento de uma Câmara Municipal e como que se trabalha, como que os vereadores trabalham aqui na Câmara Municipal e o que eles devolvem para a população. Então, esse trabalho que é feito pela Escola Legislativa, através da coordenadora Bruna, é muito importante. E por que a importância? Que eu sempre digo o seguinte, eu não sou a cereja do bolo, mas sou uma pessoa que nasci no bairro de Jaguari. Até 10 anos de idade eu não tinha sapato para vestir. Eu ia para a escola mista do bairro de Jaguari, eu ia com pé de chinelo, o outro sem. Quando a gente ia para Aparecida, ia com pé calçado, o outro não. Não é, que não tinha ou estava machucado. E como que pode uma pessoa que nasceu no bairro de Jaguari chegar a ser presidente da Câmara? Então a gente põe sonhos na vida. Eu vim para Limeira com 2 sonhos na minha vida. Primeiro, eu gostaria de ser jornalista. E gostaria também de ser radialista. Nesse período, eu trabalhei como guarda da Varga, ficava olhando, trabalhei 2 anos olhando cerca da Varga para ninguém pular. E fui atrás do meu sonho, que era ser radialista. Fui na Rádio Jornal, consegui entrar na Rádio Jornal. Depois fui trabalhar na Rádio Educadora. Trabalhei 35 anos na Rádio Educadora. E depois, nesse período, junto com a Rádio Educadora, entrei no Jornal de Limeira. Trabalhei 17 anos no Jornal de Limeira, intercalados, os 2 juntos. Nessa passagem, trabalhei 10 anos no Estadão, no estado de São Paulo. Então, o sonho meu, que eu tinha de criança, eu realizei. Fui registrado, desde o ano passado sou aposentado. Tenho 40 anos e 6 meses de contribuição. Então, acho que a gente já deu um pouquinho da gente com o INSS, né? Então, e com 50 anos, hoje eu tenho 60, com 50 anos, eu não gostava de política. Não se falasse de política perto de mim. Nunca gostei de política. E eu não sabia que a gente faz política todo dia. A partir do momento que a gente abre o olho, a gente está fazendo política. A gente está conversando com o vizinho, conversando com a esposa, conversando com os filhos. A gente está fazendo política. Então o empresário Luiz Henrique Quintal um dia falou, eu trabalhava na rádio, o empresário pediu para mim que eu queria que eu fosse vereador. Eu falei, pelo amor de Deus, ser vereador é coisa de sem vergonha. Não, eu não vou ser, não. E ele insistiu. Aí eu tive meu grande problema, que foi pedir para minha mãe e para o meu pai. Eu cheguei neles e falei, pai, mãe, o Quintal quer que eu seja vereador. Pelo amor de Deus, filho, não vai sujar o nome da família. E demorou quase um mês
prim, e conversando. Eu tenho 4 filhos, os filhos também. E fui, pela primeira vez, fui candidato a vereador. Tive 1.354 votos, fiquei como segundo suplente. Aquela ano me deu a vontade, voltei 4 anos depois, tive 1.714 votos. Fui eleito, fiquei 4 anos, e fui em 2016, concorri à reeleição e tive 2.704 votos. 990 votos a mais do que o ano para a primeira legislatura. E nesses 4 anos que eu estava, eu via que a gente poderia fazer alguma coisa. Eu aprendi com o Ronei Martins, o Newton César foi presidente, e eu via que eu poderia apresentar alguma coisa. A gente tinha algumas ideias de gestão pública. E eu aprendi alguma coisa de gestão pública. Com 56 anos, eu voltei a uma escola. Eu voltei a sentar numa escola, num banco de escola, e me formei em gestor público. Porque eu precisava aprender o que era gestão pública. Então foi tudo isso aí, que eu estou contando para vocês, é um sonho que a gente realiza. Que a gente vem desde criança, algumas coisas que a gente acontece. E hoje, eu vejo a Câmara recebendo cerca de 90 pessoas, pessoal do CRAS, lá do Nossa Senhora das Dores, uma alegria muito grande. É por aí, daqui a pouco vocês vão ver como que funciona a Câmara Municipal, o funcionamento da Câmara Municipal, como que se faz as coisas aqui na Câmara Municipal. Eu trabalho na Rádio Mix, eu acordo de segunda a sábado, 4h15 da manhã, que 20 para 5 eu tenho que estar na rádio, eu tenho que carimbar meu dedo lá. Então, e depois a gente vem para a Câmara. Todo dia a gente está aqui na Câmara Municipal. Os vereadores, daqui a pouco vai ser mostrado as comissões que eles são obrigados a participar. O trabalho. Então, o vereador, essa ideia que o vereador só vem de segunda-feira na Câmara Municipal, não existe. Isso eu falo para vocês. Vereador que trabalha na Fumagalli não pode, vereador não, uma pessoa que trabalha no Fumagalli não pode ser vereador. Uma pessoa que trabalha hoje, vamos dizer, na Seller, de vendedor, não pode ser vereador. Daí você vai perguntar, mas por quê? O trabalhador não pode ser vereador? Pode, desde que o patrão dele deixe ele faltar dos dias de serviço. Ele tem compromissos aqui na Câmara Municipal. Além da segunda-feira, que todas as sessões começam às 4, vai até às 10, meia-noite, ele é obrigado a participar pelo menos de uma comissão. E toda quinta-feira, quarta e quinta, tem as comissões. Como que o patrão vai chegar, o dono, o gerente lá da Fumagalli, e chega o rapaz, olha, hoje não vai dar, porque eu tenho comissão. Lá da loja, a mesma coisa. Então, hoje eu presto meu serviço na rádio, mas até 8 horas da manhã. Se fosse mais tarde, antes de ser presidente, eu trabalhava das 10h30 até as 2 horas, não dá mais. Então, gente, eu agradeço a presença de todos. Eu peço à Bruna, que é a coordenadora da Escola Legislativa, que apresente vocês como que funciona, daqui a doutora Amanda vai falar um pouquinho, mas como que funciona a Câmara Municipal de Limeira. Vocês sejam muito bem-vindos. E volto a dizer, que alegria é tê-los aqui na Câmara Municipal de Limeira. Obrigado. Boa tarde a todos. Aproveitando aqui a fala do Zé, ele já introduziu um pouco do que eu iria falar, né, que é dar as boas-vindas a vocês. Então, eu vou me ater agora a explicar o que é esse momento que a gente está vivendo aqui hoje. Eu vi que a Cleusa chegou escondidinha ali agora, falou que não viria estar aqui. Então, assim, esse momento começou numa conversa que a gente tem uns 2 meses mais ou menos, né? E aí ela apresentou para nós o que é o CRAS, Nossa Senhora das Dores. E aí o CRAS tem esse papel de promover alguns direitos sociais, direitos civis, direitos políticos também. E aí vocês participam de uma série de atividades
né, que são promovidas pelo CRAS. E aí eu falei para ela, olha, a escola legislativa aqui da Câmara tem o papel e tem a obrigação de aproximar a população do legislativo. E aí é onde entra o que o Zé tinha falado. Ele falou que começou a gostar de política com 50 anos, 50 anos. Quem de vocês aqui, eu vou pedir que sejam bem sinceros, que é um momento de desabafo aqui. Quem de vocês aqui gosta de política? Gosta? Quem de vocês está bem descontente com política? Pode levantar o braço. Descontente. Tá vendo? A maioria. É? Deixa o colega aqui dar o testemunho. Então, a minha vida sempre foi política. Eu trabalhei na prefeitura há 39 anos. Então, ali eu já fui afiliado ao PMDB, junto com o Jurandir Paixão na época. Então, a política é essa, é a arte de fazer o bem para o povo. Então, a política, quem não conhece a política hoje, gente, inclusive, eu até perguntar para a Bruna, eu quero participar o ano que vem, para me representar a terceira idade, quero me candidatar para vereador da terceira idade. Então, eu quero ver se eu posso fazer alguma coisa ainda para o pessoal, porque na política, eu sempre participei. Eu tive reuniões, eu participei sempre na Câmara, aqui na prefeitura, tive convivência com os vereadores, tive muitos amigos aqui dentro, e tem amigos aqui também, demais. E eu agradeço muito ao pessoal, quando eu sou bem recebido, vem aqui. Então, a política quem não gosta da política, passa a gostar. Porque é através da política que nós vamos construir um país melhor para nossos filhos, para os nossos netos e para todos nós. Como que é o nome do senhor? Carlos? O Carlos falou algo aqui bem interessante, que às vezes a gente não pensa. E isso eu venho aprendendo aos poucos também, porque a gente sabe que enquanto a vida é aprendizado, então todos nós estamos aprendendo a cada dia. Né? Algo que eu aprendi, que foi o que ele falou aqui, que política é fazer o bem ao outro. A gente pensa na política feita por políticos somente, mas existe uma política que vai além disso. Quando a gente pensa nos nossos filhos, quando a gente pensa nos nossos netos, quando a gente pensa na nossa família, nos vizinhos, amigos, a gente está pensando um pouquinho além de nós. Então, a gente está pensando na coletividade. Então, pensar na coletividade é pensar em fazer política. Não é, Amanda? Depois a Amanda vai me corrigir ou acrescentar aqui o que eu estou falando. Então, o papel da escola legislativa é tentar promover isso, promover educação política. E eu sei que é uma missão difícil, porque, como vocês viram aqui, todo mundo está descontente com política. Só que a gente precisa sair dessa fase de descontentamento e partir um pouco para a prática. E nunca é tarde para partir para a prática. Né? Como que a gente pode partir para a prática? Acompanhar um pouco o que os vereadores fazem. A gente olha a política lá de Brasília, mas a gente esquece da política aqui do nosso município. Política é o que a gente vive no município. Onde a gente mora é na cidade. É aqui que a gente pega o transporte público, é aqui que a gente compra, vai na farmácia e compra um remédio, é aqui que a gente quer ter acesso ao cinema. Enfim, a vida acontece no município, a vida acontece na cidade. E todas as decisões, todas as mudanças, todas as soluções e todos os problemas passam por aqui, nessas cadeiras aqui. E aí o que a gente vê, vez ou outra, é que a sessão, quando os vereadores estão discutindo aqui a mudança da cidade, o plenário não está assim como está hoje. São poucas as pessoas que vêm aqui discutir. Né? Por quê? Por conta do descontentamento. É uma missão muito difícil. É uma missão difícil. Mas a gente tem que começar. E a gente começa com conhecimento. Então, é isso que a gente vai tentar dar nossa contribuição aqui hoje, explicando o que é a Câmara, qual que é o papel do vereador, qual que é a diferença do vereador e do prefeito, que muita gente confunde, isso é natural. A gente aprende quando a gente começa a viver um pouco aqui na Câmara. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Então, quero agradecer aqui a Cleusa, a Rita, agora, para não esquecer o nome, eu fiz uma colinha aqui, o Rogério e a Fátima, né, que estão acompanhando aqui vocês hoje. E queria agradecer especialmente vocês, porque vocês deram
por cada um dos passos que vocês deram para chegar até aqui e fazer esse bate-papo com a gente hoje, que isso é muito importante, não só para nós, mas para a cidade de Limeira. Vocês vão entender isso, acredito, ao final desse momento aqui com vocês. Eu vou só passar um vídeo de boas-vindas e logo depois passar para a colega Amanda, que vai bater um papo com vocês. Depois os vereadores vão conversar também, vai ficar aberto para o bate-papo. Tem o doutor Marcelo Rossi aqui, que vai dar uma palavrinha com vocês também. Muito obrigada por terem vindo e sejam todos bem-vindos. Essa casa é de todos nós. Obrigada. Hoje vocês vão conhecer a Câmara Municipal de Limeira. Vocês sabem o que é Câmara Municipal? A Câmara é responsável por criar leis sobre os assuntos de interesse da cidade. Ou seja, é na Câmara que são criadas, discutidas e aprovadas as leis que influenciam a vida da população. Os responsáveis por fazer isso são os vereadores. A cada 4 anos, a população de Limeira elege 21 vereadores para representar os interesses da cidade. Afinal, quais são as funções do vereador? É o vereador quem elabora e aprova leis municipais, ou fundações que beneficiam a população. Cabe ao vereador também ouvir a comunidade, orientando e encaminhando ao prefeito demandas e sugestões sobre os assuntos de interesse da cidade. Além disso, o vereador também deve fiscalizar a administração municipal, acompanhando onde o dinheiro público é aplicado. Quem organiza o trabalho dos vereadores é a mesa diretora, que é escolhida para um mandato de 2 anos. Ela é composta pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. São eles que conduzem as sessões ordinárias. A sessão ordinária é uma reunião realizada semanalmente, na qual os vereadores apresentam e votam os projetos de lei. Essas sessões são realizadas toda segunda-feira, às 4 da tarde, aqui no plenário da Câmara Municipal. Todo mundo pode vir assistir à sessão da Câmara e ficar por dentro daquilo que é discutido pelos vereadores. A sessão também é transmitida ao vivo pela TV, Canal 4 da NET, pela Rádio Educadora AM e pela internet. Agora, vocês vão conhecer as dependências da Câmara Municipal. Vocês vão ver quantos profissionais estão envolvidos, trabalhando e colaborando para que os vereadores possam fazer o seu trabalho pelo município. Sejam bem-vindos e aproveitem a visita. Bom, pessoal, vocês assistiram, né? A Bruna que falou com vocês. Neste momento, eu gostaria de convidar a consultora técnica, doutora Amanda Marques de Oliveira, para explanar sobre o funcionamento do Legislativo e o papel do vereador. Bom, muito boa tarde para vocês. Já receberam as boas-vindas do presidente, da Bruna. Para mim é um prazer ter sido convidada para conversar com vocês. Depois os vereadores estão todos ali, vão falar com vocês. Eu sei que é um momento importante que vocês estão esperando, mas antes eu vou falar brevemente com vocês sobre o que é a Câmara, como funciona a Câmara. Eu trouxe uma pergunta para a gente começar esse bate-papo. Para que serve a Câmara? Alguém já parou para pensar nisso? A gente sabe que existe a Câmara nesse prédio, acho que a maioria de Limeira já viveu aqui no momento que a Câmara era em outros lugares, não é? Já foi no centro, foi no zoológico, né? A cada 4 anos a gente vai lá na urna, escolhe um vereador, são eleitos 21 vereadores, vem para cá, mas para quê? Para que serve a Câmara? O que a Câmara faz? Às vezes a gente não pensa muito nisso, né? Existe uma função, existe um porquê. A Câmara é o poder legislativo no município de Limeira. A gente escuta falar em poder legislativo muito mais quando ouve falar lá de Brasília, nos deputados. Mas a Câmara, ela representa isso, poder legislativo. Mas o que é isso? Poder legislativo, um nome meio estranho. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O Brasil, desde 1988, tem um livrinho que também a gente escuta agora no noticiário todo dia, mas eu vou até perguntar, quem já leu alguma vez a Constituição Federal do nosso país? A gente não tem o costume, né? Você quer esse? Depois a gente vê se consegue para você. Aqui nesse livro
está descrito o que cada esfera de governo deve fazer. O que é a função da Câmara, o que é a função do prefeito, o que só o presidente pode fazer, o governador ou o prefeito. Porque pensa comigo, pensou se todos eles pudessem fazer lei sobre tudo? Vocês já pensaram como ia ser? Por exemplo, vocês acham que o vereador Zé da Mix, que veio aqui, ele pode fazer uma lei que, a partir de agora, em Limeira, você pode dirigir com 14 anos? Ele pode fazer isso? Não pode. Porque aqui fala que só quem pode legislar sobre trânsito é o governo federal, é a União. Porque senão ia virar uma bagunça, já pensou? Aqui você ia poder dirigir com 14, chega em Iracemápolis, não pode. Um tem uma lei de trânsito, outro tem outra. Então, aqui na Constituição está dividido e organizado o que cada esfera pode fazer. E hoje nos interessa falar sobre esse pedacinho aqui. Está pequenininho, não dá para vocês lerem, então eu vou descrever para vocês. Poder legislativo, ele é composto por deputados e senadores na esfera federal, deputados estaduais em cada estado e no município o vereador. Então, o município aqui em Limeira, o vereador é o que é o deputado federal lá em Brasília, o poder legislativo. O poder executivo é o presidente lá no federal, o governador e aqui no município o prefeito, que atualmente é o Mário Botion. E o judiciário é o outro poder. Esses são os 3 poderes da República. E um tem uma função diferente do outro. Hoje a gente vai falar mais, rapidamente aqui, sobre o que faz o vereador e o que faz o prefeito, que nos interessa falar sobre o nosso município, né? Vocês já pararam para pensar nisso? O que o prefeito e o vereador têm de diferente? Por exemplo, vocês acham que se o vereador quiser, ele vai lá no seu bairro e fala, não, aqui está faltando um hospital, eu vou construir um hospital aqui, com o recurso público do município. O vereador pode fazer isso? Não pode. Ele pode solicitar, indicar para o prefeito fazer isso, para o governador, para o presidente. Ele pode tentar conseguir, mas o vereador não pode. Por quê? Porque isso é um ato do executivo. É o executivo que usa o recurso público para administrar o município. Então, é o poder executivo que vai decidir contratar mais funcionários, construir uma creche, construir um hospital. Ele administra, é como se ele tivesse o dinheiro e ele fala, não, eu vou dividir assim. Mas o vereador, então, a Câmara, para que ele serve? Principalmente para 2 coisas importantíssimas. Para fiscalizar, ou seja, ver se o prefeito, ver se o executivo está usando o dinheiro da maneira correta, se ele está fazendo da melhor maneira, como realmente a população precisa ou não, e a função legislativa, que é produzir leis sobre assuntos da cidade. Por exemplo, muitas leis que são feitas para o público idoso. Vocês lembram alguma lei? Alguém é capaz aqui de me dizer alguma lei que foi feita no município? Por exemplo, a gratuidade no transporte. A gratuidade no transporte já está prevista em lei federal, mas ela foi feita através de uma legislação. Então, a vaga preferencial, ter aquela vaga na porta do supermercado, na porta do shopping, em determinados lugares no estacionamento na via pública. Em ônibus, aquela cadeira reservada que, infelizmente, a maioria das pessoas não respeita. A questão da acessibilidade. Todas essas questões são leis que são produzidas pelo Poder Legislativo. Algumas pelo federal, outras pelo estadual e muitas pelos vereadores também. Então, essa é a diferença entre a Prefeitura e a Câmara. A Câmara fiscaliza o que a Prefeitura faz e produz leis. Mas quem executa, quem faz, é o Poder Executivo. Por isso que ele tem esse nome. Então, quem faz isso, quem fiscaliza e quem faz a lei é o vereador. E quem pode ser vereador? Como o presidente já adiantou para vocês,
Os vereadores têm muitas atividades, precisa ter um tempo para poder realmente participar de tudo que é feito aqui, mas o direito a se candidatar a vereador, qualquer cidadão com mais de 18 anos e com direito a voto no município pode concorrer. Eu não voto aqui, porque eu sou de Rio Claro, mas todos vocês que estão aqui podem se candidatar a vereadores. Isso é um direito. Se tem residência eleitoral no município, vocês podem se candidatar a um desses 21 postos aqui para representar a população. Mas e aí, na prática? Alguém aqui já veio na Câmara antes de hoje? E vieram para quê? Assistir a sessão? É vereador da terceira idade? Alguém já veio trazer alguma solicitação para os vereadores? Por exemplo, no meu bairro tem buraco na rua, precisa ver alguma coisa? Você cobra ele. Você já veio trazer alguma solicitação? Então, o quê? Aquecimento das piscinas dos centros comunitários? Você veio cobrar o cumprimento do Estatuto do Idoso. Entendi. Então, uma das funções do vereador é essa. É ouvir a comunidade, aquilo que vocês podem trazer como solicitação, ou quando eles nos bairros vêm e encaminhar isso para o prefeito, para outras esferas estaduais, federais. Então, a Câmara, gente, não abre só segunda, não. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, a Câmara está aberta. Todos os gabinetes dos vereadores estão abertos com os assessores, o gabinete da presidência. Então, vocês podem vir aqui, porque uma das funções deles é ouvir a comunidade. Eles estão aqui para isso. A outra, como eu disse, é fiscalizar. Pois não. Sem manutenção de centro comunitário. Então, esse tipo de demanda que vocês estão trazendo, vocês podem trazer para os vereadores. Porque eles têm que fiscalizar também. Pois não? Tá, ok. Então, é um exemplo de uma demanda que vocês trouxeram, o vereador encaminhou para o executivo e foi feito. Foi um caso de sucesso. Então, essa é uma função. A outra é fiscalizar a administração, como eu disse. Que é o quê? Ver se está sendo feito a manutenção do centro comunitário, ver se o recurso está indo para o lugar certo e também elaborar leis. Por exemplo, uma legislação há pouco tempo foi aprovada, não sei nem se vocês têm conhecimento, sobre a gratuidade no cinema para os idosos em Limeira. Foi uma legislação feita por vereador. Tem uma série de critérios que tem que atender, mas existe essa lei. Então, essas são as funções do vereador no dia a dia aqui na Câmara, na prática. Paga meia, exatamente. É isso mesmo. 65 anos, né? Acho que é 65 ou é 60, agora não me lembro. 60. Então, eu vi que a maioria de vocês disse que já veio aqui assistir sessão da Câmara, né? Sessão ordinária. Quem já ouviu na TV ou na rádio a sessão? Já assistiu? Então, quando que os vereadores se reúnem aqui para votar esses projetos, para discutir esses problemas? Em vários momentos, mas o momento de votar projeto de lei é na sessão ordinária, que é um desses tipos de reuniões, que no caso é que acontece de segunda-feira, a partir das 4 da tarde. Existem alguns outros tipos de reuniões que eles fazem. Por exemplo, alguém já veio ver alguém receber um título de cidadão? Cidadão limeirense, já vieram? Medalha da Ordem Tatuíbi. Então, eles também fazem a sessão solene, que é a sessão tanto de posse quanto para distribuir esse tipo de homenagem. E a extraordinária são para situações extraordinárias.
E quem aqui já viu, ou já viu alguém conhecido participar, ou já participou da Tribuna Livre? Alguém já veio? Já veio? Qualquer um de vocês pode falar na sessão. Você tem um assunto da sua comunidade, um assunto de interesse público, uma questão importante que você acha que devia ser levada ao conhecimento da população, vocês podem vir aqui, tem todas as regras ali no expediente protocolo, vocês podem se informar, tem que trazer o documento, e você tem 5 minutos ou 10 minutos para falar durante a sessão. Porque essa história de que a Câmara é a casa do povo só vai se efetivar quando, de fato, a população se apropriar desse espaço. Quando a população, de fato, tiver aqui dentro, participar não só no dia de votar, mas acompanhar o trabalho. Então, participem, venham. Isso é uma oportunidade para vocês trazerem os problemas, o que vocês estão vivendo, de fato, para o dia a dia do Legislativo. Já estou quase encerrando. Como o vereador falou, além da sessão, os vereadores se reúnem às quartas e quintas nas comissões. Vocês já tinham ouvido falar que existem essas comissões? Infelizmente, as pessoas não têm muito conhecimento. Cada vereador tem que participar de pelo menos uma. Desde ontem existem 8, que foi aprovada mais essa aqui do meio ambiente. Para que serve a comissão? Quando o vereador faz um projeto, vocês acham que ele apresenta o projeto aqui? Aí eles, esse projeto, vamos votar hoje mesmo? Não. Precisa discutir, precisa ver se é constitucional, se está de acordo com a Constituição, debater se é viável, se não é, se é bom, se não é bom, enfim. Isso é feito nas comissões. Cada uma tem um tema e divide-se os projetos de acordo com esse tema para que eles discutam o conteúdo do projeto. Mas, além de discutir projetos, eles também podem investigar denúncias. Por exemplo, isso que vocês me disseram aqui, sobre o centro comunitário que está sem manutenção, sobre o lugar que não tem rampa de acessibilidade, tudo isso é uma denúncia. E vocês podem trazer isso, porque os vereadores também têm essa atribuição de investigar denúncias. Por exemplo, tem uma comissão aqui, que é especificamente sobre direitos humanos do consumidor, da criança e adolescente e direitos do idoso. Por exemplo, quando você vê que está sendo desrespeitado o direito do idoso, você pode trazer essa denúncia para essa comissão, porque ela tem a obrigação de investigar. Sobre saúde, existe a comissão da saúde, saúde, lazer, esporte e turismo, da educação e cultura. Então, tem para todos os temas. Eles se reúnem às quartas e quintas para discutir e investigar esse tipo de denúncia também. As comissões são públicas, abertas, qualquer cidadão pode vir trazer a denúncia e acompanhar essa reunião. Então, venham, se apropriem desse espaço, porque ele é de vocês. E, por fim, gente, para finalizar, eu os convido a acompanharem o dia a dia da Câmara pelos canais de comunicação. Como a maioria me disse aqui que já assistiu na televisão, né, no canal 4 da NET, passa na Rádio Educadora a sessão, mas também existe o site da Câmara Municipal, Limeira SP Leg BR, e o canal do YouTube, além de Facebook, Twitter, quem usa. Acompanhem, porque ali vocês vão ver, de fato, o que a Câmara está fazendo. Só assim, acompanhando, se apropriando e participando, é que a gente vai conseguir construir uma sociedade democrática realmente, né, onde a população faz parte desse processo. Então, espero que gostem da visita à Câmara e convido agora, não sei quem vai ser o primeiro vereador a falar. Muito obrigada e espero mesmo poder ver vocês aqui em outras oportunidades. Obrigado, doutora Amanda. Neste momento, gostaríamos que falassem com vocês o vereador Claudemir Vieira. O Mir do Lanche, por favor, Mir. Ela já falou que está na hora de um lanche, daqui a pouco. Boa tarde a todos e a todas. Deus abençoe cada um. Parabéns pelo que vocês lutam, pela terceira idade aí. Conheço algumas pessoas aqui. Carlinha, a gente trabalhou junto. Da Imaculada Coração de Maria, ali vizinha.
A função do vereador aqui não é fácil, não. Aí fora todo mundo acha que o vereador não faz nada, só vem na segunda-feira aqui, fica o resto do tempo tudo parado. Né, Carlinho? É que vocês não são amigos do Carlinho, que é deixar ele fala com a gente o dia inteiro. Ó, tem problema aqui, ali, lá. É um cara que se preocupa muito com isso. Tem coisa que o vereador é limitado, correto. Sim. Não. Tem coisa que cabe ao executivo, correto. Ele está dizendo que tem demanda que o vereador faz um pedido, uma indicação, mas cabe ao executivo executar. Aqui a gente está para legislar. Mas eu deixo a palavra para quem tem dom de falar aí e agradeço a presença de todos. E o Gabinete 12 é à disposição de vocês para o que precisarem. Obrigado, vereador Miro. Neste momento, agora, para falar com vocês, o vereador Helder do Táxi. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero parabenizar a Escola Legislativa por esse magnífico evento de trazer vocês aqui. E parabenizar também a cada um de vocês aqui que tem o interesse de vir à Câmara aqui e olhar o trabalho dos vereadores. A presença de vocês aqui, vocês não imaginam o tanto que nos enobrece, o tanto que valoriza o trabalho dos vereadores. Às vezes, no dia de sessão, tem 3, 4, não tem meia dúzia de pessoas aqui. Então, com a presença de vocês, isto faz com que a gente desenvolve mais o trabalho, tenha uma Câmara mais ativa, no qual já foi falado, a doutora aqui, que a Câmara Municipal é do povo, não pertence aos vereadores, pertence a vocês. Então, eu convido a vocês, não só nesse dia de eventos, mas nos dias de sessão, que vem aqui, como já mostrou, nas comissões, é importantíssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, conheço algumas pessoas, o Gatti, trabalhamos junto lá na Noiona, Gatti. O Gatti trouxe algumas demandas para o gabinete, na qual nós já demos a sequência ao executivo. Então, isso que é importante, que cada um de vocês que tenha o problema no seu bairro, na região que vocês moram, que tragam ao vereador, ligam ao vereador, para que o vereador possa, aqueles que podem naquele momento, ir até vocês, ou vocês virem até ele. Que bom que os jovens também, adolescentes, até as crianças, começassem a participar mais da Câmara Municipal. Porque hoje vocês viram aqui, viram como é que funciona, né? A doutora explicou passo a passo para vocês. Isso é importante para vocês passar para os demais, né? Para os familiares, incentivar as pessoas a virem à Câmara. Mas eu vim aqui à frente aqui só para apresentar e colocar à disposição. Cada vereador que está aqui está sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui e sejam sempre bem-vindos. Parabéns a cada um de vocês. Obrigado, vereador. Neste momento, para falar com vocês, gostaríamos de convidar o vereador Jorge de Freitas. Primeiramente, quero cumprimentar a todos, uma boa tarde. Quero cumprimentar os vereadores, vereador Mir do Lanche, um vereador de primeiro mandato que tem feito um trabalho espetacular. Dr. Marcelo Rossi, um vereador que tem feito um trabalho fundamental para a terceira idade, não só por ser médico especialista nessa área, mas traz para essa casa um conhecimento amplo da medicina para essa casa. Vereador Helder do Táxi também tem feito um trabalho brilhante, preside uma das principais comissões aqui da casa, que é a Comissão de Obras e Serviço Público. E o vereador, tem mais vereador? O presidente da Câmara esteve aqui, Zé Damix, presidente que deu uma outra notoriedade, abriu ainda mais o espaço dessa casa para a população. Quero dizer a todos que acompanham com muita frequência os grupos de terceira idade e esse assunto, e permanentemente são debatidos temas de interesse da terceira idade na Câmara. E frequentemente eu vejo a sessão de terceira idade,
ou os vereadores da terceira idade, ou os grupos por aqui. É muito importante palestra dessa natureza, encontro desse tipo. Parabenizo a Câmara, através da Câmara Legislativa, porque medidas assim traz mais perto a população. Às vezes a pessoa fala, o vereador não resolve, nós dependemos do Poder Executivo, como foi muito bem falado pela doutora Amanda, que é especialista nesse assunto. Mas o vereador tem a possibilidade de debater, de criticar, de sugerir, de encaminhar, tudo isso faz parte do vereador. Então, qualquer situação, os gabinetes dos vereadores que falaram e que vão falar aqui, tem certeza que está aberto para ouvir, para mensurar cada situação. O Poder Legislativo é muitíssimo importante, como a doutora Amanda falou, até mais que o próprio prefeito. Tanto é que a Câmara, em algumas situações, já cassou o prefeito. O prefeito nunca tem o poder de cassar um vereador, de destituir um vereador. Mas os vereadores, sim, o Poder Legislativo é muito forte. Então, parabéns por estar aqui, participando de uma palestra tão brilhante da doutora Amanda. Continue frequentando com a sua idade essa casa, porque aqui é a casa de vocês. E, permanentemente, quando ocorre votações de tema polêmico, que a população está presente, realmente a sensibilidade, a força e a pujança da população presente, às vezes modifica as votações de algum projeto em razão da presença e da pressão. É assim que tem que ser. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge. Bom, pessoal, informo vocês agora, logo após que terminar, nós teremos um coffee break, tá? Assim que acabar. Neste momento, convido para falar com vocês o vereador doutor Marcelo Rossi. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Escola Legislativa, em nome da Bruna. Gostaria de agradecer aqui ao Rogério, a Fátima, a Rita. Cadê a Cleusa? A Cleusa saiu, né? Pelo espaço aí, pelo trabalho que vocês fazem em prol dos nossos idosos. É um trabalho muito árduo, é um trabalho de muita dedicação e, em nome dessa casa aqui, eu gostaria de congratulá-los, né, e parabenizá-los aí pelo trabalho que vocês tão bem fazem. Gostaria aqui de enaltecer as palavras do nosso vereador Jorge de Freitas, vereador ao qual eu me espelho muito pela sua dignidade, pela sua competência, pela sua honestidade. Da época em que meu pai era político, ele falava muito da sua pessoa. Eu não o conhecia, mas eu aprendi a respeitá-lo, só de ouvir as referências que meu pai fazia à sua pessoa. E hoje posso aqui compartilhar que realmente tudo aquilo que ele disse era verdade. Tenho aprendido muito com o senhor e eu respeito muito. Aos meus dois nobres colegas, o Helder e Almir Dolanche, duas pessoas que eu tenho muito respeito. O Helder, recentemente, ele tem chamado a atenção de algumas pessoas aqui, eu não quero citar o nome, mas é um motivo de muito orgulho, né? A gente se espelha em vocês. Acho que todos aqui têm um pouco a contribuir, todos têm um pouco a dar, todos têm um pouco de trocar entre si. Omir, pela educação, pela gentileza, pela sutileza de sempre. A gente às vezes está num canto meio deprimido, ele sempre vem, faz um aconselhamento amigo. Então, é uma honra poder estar dividindo esse espaço aqui com vocês. E, em segundo lugar, agradecer a doutora Amanda, né? Acho que a doutora Amanda fez umas colocações aqui para refletirmos um pouco. Eu acho que vocês têm uma das características mais importantes de todas, que é a experiência, que é a vivência. Vocês têm uma biografia. Então, cabe a vocês são formadores de opinião. Vocês precisavam ter mais participação, vocês precisavam ser mais atuantes, vocês precisavam ser mais ativos. Vocês têm tudo aquilo que a vida nos permite ter, que é a experiência. Então, sejam mais participativos, cobrem mais dos seus vereadores, sejam mais atuantes nos seus bairros. A política precisa de gente com experiência.
Nós temos a motivação, nós temos a energia, mas nós não temos a experiência. Vocês têm essa experiência. Então procurem esses representantes que estão aqui, outros representantes dessa casa, que eu garanto que estarão sempre atentos, sempre dispostos a poder contribuir, a poder ajudar, a poder desenvolver ideias. Eu falo que aqui em cima são 21 cabeças diferentes. Cada uma representa o seu reduto, a sua religiosidade, sua crença, a sua etnia, mas o fim, o propósito é um só, é sempre o benefício, o bem-estar, a qualidade de vida da população. Eu vou poder falar um pouquinho sobre Alzheimer? Que joia! Eu vou ser bem breve. Eu confesso que não estava programada essa aula, eu vim aqui só realmente para poder trocar um pouco de informação com vocês, mas uma das características que eu quero deixar aqui também, com relação a esse projeto, a esse processo todo, é a integração social de vocês na comunidade. Hoje, quando nós falamos em processo de envelhecimento sustentável, processo de envelhecimento saudável, as principais características são manter sempre atuante, manter sempre presente a capacidade cognitiva, capacidade intelectual e principalmente a capacidade funcional. Hoje, para você poder envelhecer com sucesso, esses são os dois principais pilares. A capacidade cognitiva, porque lhes permitem relacionar com as pessoas, lhe permitem serem pessoas pensantes. Vocês podem administrar as contas, as despesas, os gastos das casas de vocês. Quando vocês são fisicamente, funcionalmente independentes, vocês podem ir a uma padaria sem ter a dependência de um filho, vocês podem ir a um médico sem ter a dependência de uma nora, de um genro para poder levá-los. Então é muito importante, na idade de vocês, estimular essas duas condições, a capacidade física, funcional e a capacidade intelectual. Uma das coisas que a doutora Amanda falou aqui é com relação às funções do vereador. E particularmente, um dos meus desejos, um dos meus sonhos, foi justamente a realização dessa lei, da lei do Alzheimer. É uma lei, a lei de número 5.833, datada de 2017. Essa lei visa criar políticas públicas para prevenção, para orientação, para tratamento e condução da doença de Alzheimer. É uma lei que foi aprovada por essa casa com bastante louvor. É uma lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para virar uma lei estadual. Então eu confesso a vocês que isso é um projeto, é um sonho de uma vida. Se daqui a 2 anos eu sair da política e essa lei realmente for implantada, se essa lei realmente for aplicada, eu confesso a vocês que eu me dou como por satisfeito, por realizado. O que visa essa lei? Qual é o propósito dessa lei? Vamos lá. Próximo, eu controlo aqui. Como que é, Bruna? Onde que é? Essa lei visa simplesmente, nós temos hoje, eu não vou me atentar a slides não, tá? Nós temos hoje, qual é a grande pergunta das pessoas quando nos procuram? Doutor, o que é o Alzheimer? Qual a diferença entre Alzheimer e arteriosclerose? Qual a diferença entre arteriosclerose e demência? A característica do Alzheimer, principalmente do Alzheimer, é o esquecimento recente, para coisas recentes. Você chega para a pessoa, você chega agora, 2h30, 3 horas da tarde, o que a senhora almoçou? Eu não lembro. Então, o esquecimento recente é o de maior importância para a preocupação e para a manifestação da doença de Alzheimer. Quando a gente fala em doença de Alzheimer, existem mais de 60 tipos de demência, mais de 60.
Existe a demência metabólica, existe a demência por desidratação, existe a demência por carência de vitaminas, existe a demência por problemas hormonais, existe a demência frontotemporal, que é uma demência recente, descoberta, onde existem mudanças comportamentais, agressividade, agitação, além do esquecimento recente. E temos a principal delas, que é a doença de Alzheimer. O que seria a doença de Alzheimer? É uma degeneração, é a morte das células pensantes do nosso cérebro. Nós temos células, são chamados neurotransmissores, que são células que progressivamente, com a progressão da idade, vão morrendo. Essas células vão deteriorando. Como o cabelo fica branco, a pele enruga, os ossos ficam fragilizados, nós temos baixa estatura, o cérebro também sofre um processo de atrofia. E, consequentemente, essas células também vão se deteriorando. Vocês vão ouvir muito o termo declínio de cognição. O que é declínio de cognição? É a perda da capacidade de falar, de executar, de planejar, de sonhar, de elaborar. Então, quando você começa a perder essas características, é uma das condições que podem começar a vislumbrar a você a fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer. E essas alterações, elas são progressivas. É aí que entra o objetivo e a proposta desse projeto. A doença de Alzheimer, ela já foi descrita a perda dessas células em pacientes com 40, 50 anos de idade. Então, eles acreditam que essas células, essas deteriorações, já começam a ocorrer aos 40 ou 50 anos de idade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um diagnóstico pré-clínico. Nós não precisamos esperar que o paciente chegue no consultório, chegue no ambulatório, chegue nas unidades básicas da saúde, referindo, doutor, eu estou esquecendo, eu esqueço o nome, eu esqueço dos compromissos que eu tenho na minha comunidade, eu esqueço de ir no médico. Não, o que a gente quer tentar é começar a ver se você começa a perceber esses sintomas bem antes dos 60 anos. Porque uma das características da doença, ela é mais prevalente, ela é mais presente a partir dos 60. E a cada década de vida, a incidência, a prevalência, ela vai aumentando. Dependendo do estágio, resulta também no clínico do estado geral de uma pessoa. Geralmente ocorre após os 60 anos. 95% dos casos não são hereditários. Então vejam vocês, as pessoas sempre nos perguntam, doutor, o meu pai teve Alzheimer, eu corro o risco de chance de ter Alzheimer? Não, você não corre o risco de chance de Alzheimer. O Alzheimer, a demência, ela não é hereditária, você não herda as características do Alzheimer, do pai, da mãe. Eu tenho pacientes que o avô teve demência, o pai teve demência e o filho não tem demência. Então, somente 5, 10% podem herdar essas características. Então, isso é um dado muito importante. Lembre-se sempre, vai ter demência, provavelmente, quem viver mais. As estatísticas de um anuário da Sociedade Científica de Alzheimer diz que para cada 3 idosos acima de 60 anos, um vai ter a demência de Alzheimer. Então, veja vocês aí, a cada 3 aqui, de vocês 3, um vai desenvolver. Tira no palitinho aí quem que vai ser. De vocês 3, tudo bem que o senhor vão ter. Então, a incidência é alta, a prevalência é alta. E o que nós devemos fazer com isso? Ficarmos aflitos, ficarmos em pânico, desesperados? Não, nós temos que começar a ter atitudes para poder mudar esse quadro, esses dados estatísticos. Então, hoje nos Estados Unidos, é a 6ª doença que mais mata. Ela mata mais que o câncer de próstata e o câncer de mama somados naquele país. Só que ela é totalmente previsível. É isso que nós queremos com essa lei. Essa lei visa, por exemplo, você vai hoje num cardiologista. O cardiologista vai lá, você vai com dor no peito, você tem angina, ele faz um cateterismo. E no cateterismo, dá que você tem uma oclusão de uma das coronárias. Qual é a proposta do cardiologista? O que o cardiologista vai falar para vocês? Tem que fazer exercício, tem que perder peso, tem que diminuir os níveis de colesterol, tem que tomar as estatinas, que são os remédios que ajudam a controlar a gordura no sangue.
Se eventualmente isso não responder, nós vamos fazer uma angioplastia. Se não resolver, nós podemos fazer um stent. Então você vai tomando medidas que vão protelando a vida da pessoa. E, periodicamente, você vai fazendo cateterismo. Câncer é a mesma coisa. Você faz um estadiamento. Se for o caso, inicia-se uma quimioterapia, inicia-se uma radioterapia. Se for o caso, faz o controle anualmente ou até semestralmente da mamografia para poder acompanhar o câncer. É isso que os pesquisadores querem fazer também com a doença de Alzheimer. Eles querem poder detectar os sintomas de forma pré-clínica, antes da manifestação. Através de que métodos? Pô, mas então até agora o senhor falou que a gente previne, mas como que a gente pode prevenir? Hoje nós temos marcadores biológicos, que é a punção do líquor. Você consegue, através da coluna, da medula, você punciona uma agulha e aspira o líquor. Aquele líquor pode dar parâmetros de substratos, de substâncias, de proteínas aumentadas. Se essas substâncias e essas proteínas estiverem aumentadas, praticamente você vai ter uma boa chance para desenvolver a doença de Alzheimer. Exames de neuroimagem, né? Os PET scan, que são ressonâncias magnéticas com alto poder de captação. Existem marcadores biológicos do cérebro que ele consegue fazer todo um mapeamento das áreas que estão sendo acometidas, das áreas que começam a sofrer perdas desses neurônios, dessas células pensantes. Então a pessoa provavelmente vai começar a desenvolver a doença. Mas tudo isso é muito caro. Tudo isso ainda é muito invasivo, não é a nossa realidade. Nós vemos recentemente aí que a fila para fazer um raio-x é muito grande. Quem dirá uma ressonância magnética. A pessoa vai ficar demenciada e vai morrer de Alzheimer, sem poder ter tido a chance de tratar. Então esse projeto, ele coloca simplesmente, ele incrementa nesse rol de investigações para o diagnóstico preventivo, um teste chamado teste neuropsicológico. Esse teste neuropsicológico, ele é aplicado geralmente por geriatras, por gerontólogos, por neurologistas, por pessoas, por profissionais treinados, capacitados, onde através de 2 horas de teste, é um teste demorado, é um teste cansativo para o paciente, onde ele consegue medir o grau de capacidade de intelectualização do paciente. E o interessante desse teste é que ele não mede só a capacidade cognitiva, a capacidade pensante de vocês. Ele mede também a condição de você estar depressivo, que é uma doença diferencial do Alzheimer. Ele mede a capacidade de você estar estressado, ele mede a condição de você estar com ansiedade, ele mede a condição de você estar apresentando insônia. Então é um teste que tem uma abrangência muito significativa e muito simples. A implantação desses testes seria, basicamente, todo paciente acima de 60 anos, ele passaria por um centro especializado ou por pessoas especializadas, e se você está com déficit, se você está com um declínio na cognição, nós vamos encaminhar você para uma oficina de memória. Se você tem algum perfil de tristeza, angústia, choro, melancolia, depressão, nós vamos encaminhar você para um grupo de dança. Se você é estressado, se você tem insônia, nós vamos encaminhar você para uma oficina onde exerce atividades recreativas, de pintura, de bordado, de artesanato. Então, mediante a identificação de cada segmento de fragilidade que a pessoa apresentar, ela vai ser encaminhada e, consequentemente, vai ser assistida, vai ser trabalhada. E esses testes têm uma assertividade de 90%. Então, olha só o benefício, olha como ele ajuda a conduzir o diagnóstico pré-clínico da demência. É lógico que o mais importante, todos os pesquisadores são unânimes com esse aspecto, é a orientação, é a informação dos familiares. Muitas vezes chegam lá no consultório, o papai está muito repetitivo. Nossa, a mamãe chega, ela vai no supermercado, ela esquece do que ela tem que comprar. Então, essas informações aliadas a esses exames, a esses marcadores biológicos, esses exames de imagem, principalmente aos testes neuropsicológicos, podem e vão contribuir muito para a prevenção da doença. Qual? O teste neuropsicológico? Se cobra? Cobra. Cobra-se em torno aí de uns R$200 para se fazer esse teste.
O projeto, ele vislumbraria esse projeto, a aplicabilidade desse teste gratuito a todas as pessoas acima de 60 anos. Oi? Não cobre, não cobre. Por isso a importância de começarmos a... Oi? Também não tem, também não tem. Isso é uma condição muito da especialidade. Não falávamos sobre essa doença. Era uma doença que até então acreditava-se que era uma condição da idade, evolutiva da idade. E hoje as pessoas estão vivendo mais. E pela condição de viver mais e a condição do Alzheimer ser uma característica das pessoas que vivem, começamos a nos atentar para isso. Começou-se a desenvolver esses testes e hoje aplica-se. Porém, em clínicas particulares, em centros especializados. Como que é o nome do senhor? O senhor Carlos está perguntando assim, por que uma pessoa de 60, 65 anos, muitas vezes, ela lembra coisas do passado, lembra de forma nítida, e não lembra, por exemplo, uma coisa recente que ele foi buscar na cozinha. 60 anos, é uma idade pré-clínica, onde já começa a dar evidências prováveis de ser uma doença de Alzheimer, a demência. O Alzheimer tem uma característica, ele começa a ser manifestado nessa região aqui, do hipocampo, é uma região do cérebro, é onde inicia-se. Progressivamente, essa doença, ela vai tomando todo o lobo. Ela pode vir para a parte occipital, ela pode vir para a parte frontal, ela pode vir para a parte temporal, ela pode vir para a parte parietal. Aí é uma característica evolutiva diferente de cada pessoa. Algumas pessoas evoluem para essa parte frontal. A parte frontal é responsável pela memória recente. Então, a doença começa a disseminar por essa área, então o paciente começa a ter esquecimentos recentes, mudança de comportamento. O paciente começa a ter agitação, começa a ter mudança de comportamento, ora triste, ora alegre, ora chora, ora deprime. Por quê? Porque a doença está expandindo nessa região. Outros começam a ter quadros alucinatórios. Por quê? Porque a doença resolveu migrar para a área occipital. Então, mediante a evolução da doença, algumas pessoas vão dar manifestações diferentes uma das outras. Mas a principal é essa, é a região temporal, hipocampal, que começa a dar essas mudanças, principalmente para o esquecimento recente. O especialista para isso é o geriatra, é o psiquiatra, é o neurologista. Pois não. Não procede. Eu não quero aqui ser indelicado, né, mas assim, existem algumas condições de remédios. Omeprazol, remédio para dormir, Lexotan, Rivotril, Ocadil, Alprazolam, Diazepam, esses remédios não contribuem para a demência. Lembra sempre do que eu vou dizer para o senhor, demência vai ter quem viver. Esses remédios, eles não penetram a barreira hematoencefálica, eles não conseguem, a atuação deles é a nível de estômago. A via de acesso é totalmente oposta. A doença de Alzheimer, a demência, ela se caracteriza por morte dos neurônios. Então, eles vão morrendo, as células vão morrendo. Então, esses remédios não têm propriedade no sentido de afetar as nossas células cerebrais. Então, muitos desses comentários, eles são infelizes, eles são polêmicos, recorra sempre ao seu médico, né? Mas se ele for uma pessoa um pouco conhecedora, ele vai passar essas recomendações que eu estou passando para o senhor. Lembre-se disso, a demência é uma característica das pessoas que vão viver. O senhor vê que não é nem hereditário, o senhor nem herda a demência. Então, se o senhor tiver 90 anos, o senhor vai ter chance de ter demência. O senhor pode ter a demência, mas o senhor não precisa necessariamente ter a demência do tipo Alzheimer. O senhor vai ter uma demência vascular, o senhor vai ter a demência da idade.
Ou seja, o senhor tem esquecimento, o senhor esquece as coisas, mas o senhor tem capacidade de pegar um carro e ir até Cordeirópolis. O senhor tem capacidade, o senhor está esquecido, mas o senhor esquece muitas vezes o café, a água na chaleira, o senhor esquece o jornal, o senhor esquece de pagar uma conta, mas o senhor não é comprometido nas suas atividades. A demência, além dela promover o esquecimento, ela limita o senhor a fazer atividades do dia a dia. Coisas que o senhor sempre fez, o senhor começa a encontrar dificuldade. O senhor esquece de amarrar o sapato. O que o senhor não pode é esquecer de dar o laço. A partir do momento que o senhor esquece como faz o laço no sapato, aí é comprometedor. Porque esquecer é normal, todos vamos ficar esquecidos. O cérebro tem um limite, o cérebro tem uma capacidade, certas coisas ele começa a deletar. Olha, volta um pouquinho só, por favor, Bruna. Eu confesso a vocês que eu estou perdido porque eu não esperava fazer essa aula. Consequências da doença, a importância do diagnóstico precoce. Espera aí, Bruna, coloca aí, importância do diagnóstico precoce. Intervenções na fase pré-clínica, o que seria com câncer. Próximo, por favor. Fatores de risco, isso aqui é legal. Quais são as pessoas que têm predisposição aí a um outro fator? Quais são os fatores de risco que podem predispor a pessoa a ter a demência de Alzheimer? Né? Existe a idade, que é a principal dela, mas existem algumas doenças que podem predispor vocês a desenvolverem a demência. Por exemplo, hipertensão, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, obesidade, síndrome metabólica, que é uma síndrome que envolve bastante processo de alterações de hormônio, de glândulas, isolamento social, isso é muito importante, depressão, baixa escolaridade e traumatismo craniano. Então, agora a pessoa fala assim, eu sou hipertenso, eu vou ter chance de desenvolver o Alzheimer. Se você não controlar a pressão, você vai ter chance de ter o Alzheimer. Eu sou diabético, se eu não controlar o diabetes, eu vou ter chance de ter Alzheimer? Vai ter chance de ter Alzheimer. Então, essas doenças, elas são uma porta aberta para a manifestação da doença, para a prevalência da doença de Alzheimer. Então, se conseguirmos combater essas doenças, com certeza a prevalência vai ser muito menor. Isso aqui é muito importante, gente, baixa escolaridade. Muita gente, por falta de oportunidade na vida, precisou trabalhar, muitos aqui, eu acredito até que precisaram trabalhar, não puderam estudar. Isso não implica que quem não teve estudo vai ter a doença, mas implica que hoje, na idade de vocês precisam começar a desenvolver mais a capacidade cognitiva, vocês precisam aprender, ter aprendizados, ter novos desafios. Fazer palavras cruzadas ajuda bastante, leitura de um bom livro, assistir um filme e ao término do filme praticar, comentar o filme que vocês viram, as explanações que foram colocadas aqui para a Bruna, pela Amanda, pela doutora Amanda, começar a compartilhar, então estimulem o seu cérebro. Isso é uma condição que previne bastante a doença. Como que é o nome da senhora? Lucila. Então, Lucila, quem é o maior interessado nesse processo todo? Como a doutora Amanda acabou de colocar ali, são vocês. Vocês têm que ter essa união, vocês têm que reunir esse desejo e procurar começar a fomentar pessoas que tenham interesse de trazer esse tipo de projeto para Limeira. Teria que ter uma mobilização de toda a sociedade, né, de toda a entidade, entidades privadas,
para poder fazer um projeto dessa magnitude, não é fácil, né? Ter profissionais, ter contratação, mas é um sonho de consumo que é possível de se realizar. Então, isso seria uma forma de vocês começarem a ser mais participativos e começar a exigir isso do executivo, do legislativo, para poder começar a criar estrutura para poder desenvolver esse tipo de projeto, né? Fatores protetores, vamos lá, estamos terminando. O que previne a doença de Alzheimer? Olha só, a gente costuma dizer que são 4 os pilares que previnem a doença de Alzheimer. Todo mundo chega lá e fala, doutor, eu quero fazer um exame, eu quero fazer o teste. Para quem não dá para fazer o exame, para quem não dá para fazer o teste, o que tem que começar a fazer hoje, na idade de vocês aqui? O que tem que começar a ser feito? São 4 as atividades. A primeira dela é... Oi? Exercício, atividade física. Você, quando faz atividade física, você manda sangue, você manda oxigênio, você manda nutriente para o tecido cerebral. Consequentemente, o cérebro fica mais irrigado, ele fica mais aceso, ele fica mais participativo. E aí as pessoas sempre perguntam, doutor, qual que é o melhor exercício para ser feito? Aquele que você melhor se identificar. E qual é a melhor hora? A melhor hora é o período da manhã. Né? O nosso corpo é que nem um carro. Ele está descansado, ele foi projetado para ter um desempenho melhor pela manhã. A qualidade do ar também está melhor, menos poluição. Então, assim, se puder fazer exercício no período da manhã, façam. Se não puder fazer no período da manhã, faz à tarde, faz à noite, não tem problema nenhum. E qual é o melhor exercício para fazer? Qual é o padrão ouro hoje para o paciente idoso? É musculação. Musculação. O primeiro exercício é musculação, exercício ouro. Pilates. Olha aqui, ele citou 3 exercícios que são preconizados hoje para vocês. Se vocês puderem fazer a musculação em primeiro lugar, se vocês puderem fazer a hidroginástica e se vocês puderem fazer o Pilates, vocês cumpriram com as suas obrigações. É lógico que pelo tempo, pela demanda de fatores econômicos, muitas vezes não é viável você conseguir fazer tudo isso. Mas se vocês conseguirem fazer musculação e fazer uma caminhada, conseguir fazer uma hidroginástica, uma caminhada, conseguir fazer um pilates, uma caminhada, está de muito bom tamanho. Isso daí vai trazer inúmeros benefícios, não só para a prevenção da demência, mas para aqueles fatores de risco lá atrás. Vai ajudar a controlar o diabetes, vai ajudar a controlar a hipertensão, vai ajudar a controlar o colesterol. Então, a atividade física é um dos 4 pilares importantes na prevenção. O segundo, qual que é o segundo? Está fácil, hein? Trabalho voluntário, olha que interessante. É uma doença tão degenerativa, é uma doença que limita tanto a capacidade física e funcional da pessoa, que, de repente, uma das soluções para poder protelar a doença, para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa, é o trabalho voluntariado. Eles descobriram, isso não é o Dr. Marcelo que está falando não, viu? Isso é a ciência que está falando. Quando vocês se reúnem, como vocês estão aqui, nos grupos do CEPROSOM, nos grupos de terceira idade, vocês elaboram, vocês passam a ser pensantes, vocês passam a fazer parte, como se fosse uma célula. Olha o princípio desse trabalho qual é. O que uma célula faz com a outra? Uma célula vai dando estímulo uma para a outra, até chegar na ação. A minha célula, meu corpo é formado de correntes de células, do cérebro até a ponta do dedo. Então, para mim poder fazer esse movimento aqui, passou um estímulo elétrico aqui. Quando vocês se reúnem coletivamente, é como se fosse um efeito dominó. Vocês começam a se interagir entre cada um de vocês. Vocês começam a fazer parte da vida de cada um. Vocês passam a integrar a vida dos outros. Vocês passam a perguntar sobre o marido, sobre a esposa, sobre os netos, como foi aquela cirurgia do vizinho. Então, isso daí, gente, cria o que eles chamam de reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Busca-se tantas soluções medicamentosas, tantos exames preventivos, e de repente uma doença com essa progressão, ela pode ser prevenida com esse trabalho coletivo, de estar junto, de compartilhar. O ser humano ele foi feito para estar junto, para dividir funções e tarefas. Volta só um pouquinho, Bruna, tem só mais 2 ali.
trabalho voluntário, atividade física, interação social, né? Entra aqui nesse trabalho voluntário. Nutrição adequada, muito importante a nutrição. Hoje fala-se muito numa dieta que é a dieta mãe, que é a dieta do Mediterrâneo. Eu já fiz essa sugestão, né, para os grupos de terceira idade que nós vamos visitar. Procurem levantar informações sobre a dieta do Mediterrâneo. De uma forma resumida, é uma dieta muito rica em colina, né, onde tem as castanhas. O Brasil tem uma variedade de castanhas muito grande, castanha do Pará, castanha de caju. Então, procurem ingerir bastante castanha. O famoso ômega 3. O ômega 3, ele é um protetor dos neurônios. Então, procurem comer bastante peixe, né? O peixe se alimenta de algas marinhas, então o ômega 3, a dieta rica em peixe, é muito preventiva para a demência também. O azeite, pequem no azeite, coloquem bastante azeite extra virgem, deem preferência por frutas e legumes de cor vermelha, porque tem muito beta-caroteno. Vinho, pode beber vinho? Pode. Um cálicezinho de vinho. Você não vai tomar o vinho, logo depois eu tomar o remédio para dormir, o antidepressivo, o remédio para pressão. Então tem que ter um pouco de adequação, tem que ter um pouco de bom senso. Consulte sempre o seu médico. A uva, o próprio suco de uva. Então existem vários nutrientes que podem contribuir para a prevenção da demência do tipo Alzheimer. E a mais importante, a atividade cognitiva. O que é atividade cognitiva? É aquilo que a gente acabou de falar. Foi feito um tratamento, foi feito um trabalho, ainda é feito esse trabalho nos Estados Unidos, foi um trabalho num convento, numa congregação de irmãs e de padres também, onde eles doaram o seu cérebro pós-morte. Essas pessoas falaram, olha, quando morrer pode pegar o meu cérebro e pode estudar. E nesse estudo, é um estudo muito gigantesco, é um estudo muito grande, ainda em atividade, onde eles pegaram os cérebros de algumas irmãs com 90 anos de idade, que faleceram com 90 anos de idade, e faleceram em plena atividade, lúcida de suas faculdades mentais, funcionais, e pegaram outras irmãs que morreram com 60, com 70 anos, com demência, com Alzheimer. E aí pegaram lá e foram estudar o cérebro dessas duas irmãs. Aí eles pegaram o cérebro da irmã com 90 anos e viram que tinham características degenerativas. E pegaram aquela irmã de 60 e 70 anos e viram que tinham as mesmas lesões. Aí eles perguntaram, puxa vida, essa aqui tem aquelas proteínas que eu falei para vocês, né? O beta-amiloide, a proteína tal. A de 90 anos tem essas proteínas. E a de 60 anos tem. Por que uma morreu sem demência e a outra morreu mais nova com demência? Aí eles foram ver que no anuário, todas essas irmãs, 2 vezes no ano, elas tinham que fazer um relatório, elas tinham um questionário para ser preenchido. E aquela irmã que morreu com 90 anos, ela tinha uma característica de ser voluntária, ela ia ajudar a dar sopa na rua para os indigentes, ela participava de catequese, ela participava de aula de canto, ela participava de aula de dança, ela interagia com a comunidade do bairro. Então, era uma irmã com atividades sociais, intelectuais, atuante. Já as outras irmãs, que morreram com 60 e 70 anos, eram mais reclusas. Elas tinham aquela condição mais de oração, de manter aquela devoção a Deus, de não se manter muito próximo às pessoas. Então, aí deu-se o despertar também da intelectualidade. Por isso que vocês, mesmo agora, com 70, 75, 80 anos, se vocês começarem a estimular o seu cérebro com esses 4 pilares, tá? Não adianta fazer a alimentação e não fazer a dieta e não manter-se intelectualmente ativo. Vocês têm que integrar esses 4 pilares. Eu lhes asseguro que vocês vão começar a criar o que eles chamam de memória de reserva. Vocês vão começar a estimular a proliferação de novas células pensantes. Os homens vão se vestir, passa a cinta no passador da calça, pondo a mão, não olha. Mulheres vão se vestir, fica lá, demora um pouquinho mais no escuro, vai palpando a roupa, vai palpando o botão, a casa, exercitem. O grande problema das pessoas é isso, falta estímulo, falta tempo, falta vontade. Então depois não adianta chegar lá no médico e falar, eu estou esquecido.
Então, vocês têm que praticar também. Palavra cruzada, fez a palavra cruzada, pratica aquilo que você escreveu. Sinônimo de bagunça, balbúrdia. Aí no dia que vocês estiverem lá no grupo de terceira idade, nossa, isso aqui está uma balbúrdia, né? Então procure utilizar dos aprendizados. Leu um livro, compartilhe com os seus amigos. Olha, eu li esse livro, faz uma sinopse do livro, né? O livro conta isso, conta aquilo. Se vocês fizerem isso a partir de hoje, eu lhes asseguro que vocês vão ter uma qualidade mental de vida muito superior à que vocês têm agora. Então, basicamente é isso, né? A doença de Alzheimer é uma doença multifatorial e a abordagem de fatores de risco e de proteção simultaneamente melhora a prevenção. Então, aqui é o que a gente acabou de falar, né? Fatores de risco, transtornos do sono. Então, gente, toda vez que vocês chegarem no médico, fala o seguinte: doutor, eu estou esquecido. Então, vamos sempre ver isso aqui antes, ó, de falar que é Alzheimer. A pessoa às vezes tem insônia, a pessoa às vezes abusa no álcool, é uma coisa muito crescente no meio de vocês. A dieta não está adequada, fuma, é diabético, é obeso, é hipertensão, é dislipidemia. Tudo isso em conjunto vão causar alterações vasculares. Consequentemente, vai levar o quê? A um dano cerebral. Agora, fatores de proteção, atividade física, atividade social cognitiva, educação e nutrição, vai fazer o quê? Vai criar uma reserva cerebral. Consequentemente, você vai conseguir prevenir isso daqui. Então, pessoal, basicamente é isso. Oi? Labirintite? Pô, mulher, o que tem labirintite a ver com demência? Hã? Tá bom. A labirintite, ela é um problema vascular. Ela é uma inflamação do ouvido, né? Você tem aqui dentro, tem um conjunto de estruturas que afunilam o som. O som vem, passa por um monte de estruturazinha e manda para o cérebro. Então, ele transforma a minha voz em compreensão para a senhora. Quando a senhora tem uma inflamação do labirinto, quando a senhora tem um problema de vascularização do labirinto, o som, o barulho, ele não consegue chegar de forma ordenada no cérebro. Então, consequentemente, a senhora vai ter... O cérebro chega, o som, só que ele tem um desequilíbrio. Uma coisa sabida recentemente, que aumenta muito a condição do labirinto, não só em pessoas idosas, mas em pessoas jovens também, é o leite. Leite e derivados do leite. A lactose do leite é um agente alérgeno para o nervo do labirinto. Então, isso promove e intensifica. Café, refrigerante, então existe bebida alcoólica, então existem algumas coisas que exacerbam mais o labirinto. Tá certo? Gente, foi... Mais uma pergunta só. Olha uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui. O senhor foi muito pertinente na sua colocação. Mexer com informática, se isso ajuda, se isso resolve, muito. Né? O aprendizado aos desafios. Algumas pessoas idosas têm resistência a esse apresentar. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Muito pelo contrário. É aí que o senhor vai encontrar dificuldade em querer desenvolver o aprendizado e vai estimular aquilo que nós chamamos de células novas, células pensantes. Tá bom? São muitos. Usar os aplicativos no celular hoje. Pessoal, muito obrigado. Desculpe aí o avançar aí do tempo, mas eu agradeço. Obrigada, Marcelo. Pessoal, a gente termina aqui esse momento. Eu vou pedir, antes de a gente ir ao COF, para que os vereadores que participaram aqui venham à frente, para a gente registrar esse momento com todos vocês, se puderem ficar de pé, para a gente fazer uma foto, todo mundo junto, e poder compartilhar nas nossas redes.